Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Chave Mestra, de 2005. É um filme de terror sobrenatural que foi dirigido por Ian Softly, o famoso diretor de Hackers, Piratas da Internet. E ele estrela Kate Hudson, que eu sempre lembro do Quase Famosos. A sua referência é incorreta, né? Porque a referência correta é Como Esquecer um Homem em 10 Dias, que é uma excelente comédia romântica, estrelando Kate Hudson e Matthew McConaughey. A Chave Mestra é mais um desses clássicos anos 2000 que vira e mexe a gente revisita aqui no canal. E os anos 2000 tinham muito filmes de nu metal com vampiro e muito slasher sombrio. Mas uma outra trend que tinha na época eram esses filmes de terror sobrenatural com plot twist no final. E nessa categoria dá pra gente colocar A Chave Mestra, Os Outros, Amigo Oculto, que a gente nunca falou. O Osvaldo nem nunca viu, inclusive. Não, nunca vi, mas eu sei o final. Aí fica chato, né? É engraçado que eu sempre achei que Chave Mestra fosse um filme consagrado. E não é? Não, pesquisando pra esse vídeo eu descobri que ele, na real, não foi tão bem de bilheteria assim, e a nota da crítica dele é bem baixa, é tipo 37% no Rotten Tomatoes. Oi? E a nota do público geral também não tá muito acima não, ele tá ali numa nota meio mediana, tanto no Rotten Tomatoes como no IMDb e nesses sites gerais, assim, de cinema. Bicho, eu tô passada, esse filme é tão bom. Eu achei doido por causa disso, porque o filme é bem decente. É um terrorzinho bem feito, tem uma reviravolta bem construída, tem boas atuações. Acho que talvez ele não seja tão marcante do tipo... Eu já tinha visto ele antes, mas reassistindo pra esse vídeo, eu percebi que eu só lembrava da reviravolta do final e de nada que acontecia durante a trama. Mas ainda assim, eu acho que é um terrorzinho maneiro aí. E acho que outras pessoas acham também, né? Tanto que ele venceu a votação relâmpago que eu fiz pros membros. Esse filme, ele pra mim, ele grita energia de lançamento de terror de locadora, sabe? Eu vi esse filme na locadora a primeira vez, eu acho que eu devo ter alugado ele mais de uma vez, porque eu gostei muito. E eu já vi várias vezes. Mas além disso, ele também é um filme que parece ter sido vagamente influente, porque tem alguns outros filmes que tiveram uma reviravolta parecida. Que a gente não vai falar qual é, porque, né, vai ter spoiler zone mais pra frente. E se a gente parar pra pensar, A Chave Mestra é um filme que não tem muito jumpscare. Ele tem mais influência de terror gótico, de mulher jovem numa casa velha, que pode ser assombrada ou não. E ele tem um ritmo bom, apesar de demorar um pouquinho pra engatar. E é mais um filme que torna ainda mais estúpida essa classificação de pós-terror, porque ele é basicamente tudo que tem sido feito agora, só que lá nos anos 2000. Ele é um pré-pós-terror. Ai, gente, que ódio. Ou como a gente gosta de chamar, terror apenas. Mas antes da gente continuar falando da Chave Mestra, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Chave Mestra, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de ter acesso a conteúdo exclusivo, erros de gravação e tudo mais, você escolhe alguns filmes que a gente fala por votação aqui no canal e apoia a gente. Como eu já mencionei brevemente, a Chave Mestra foi escolhida numa votação relâmpago que eu fiz para os membros de um dia para o outro. Não foi muito planejada, mas a Chave Mestra venceu e a gente tá falando dele aqui agora. Então é isso. Ele é um filme que já saiu faz um tempo, mas a gente não vai liberar spoilers ainda, justamente por ele ser um filme que tem uma reviravolta muito grande no final. A gente vai falar de várias coisas que acontecem antes dela, mas tudo que é pertinente à reviravolta a gente vai falar depois numa spoiler zone, só caso as pessoas não tenham assistido esse filme ainda. Então é isso e vamos à trama. Em A Chave Mestra, Kate Hudson é uma enfermeira que tá morando em Nova Orleans e pega um novo trampo como cuidadora em uma mansão no meio dos pântanos. Ela tem que cuidar do velho Ben Devereaux, que sofre um derrame e tá paralisado. Só que conforme ela vai cuidando dele, ela começa a suspeitar que não é um simples derrame e que o velho na real acredita que foi amaldiçoado por uma magia voodoo. E quem seria culpada é ninguém menos que a mulher dele, Violet, que cuida da casa e tá sempre de olho na protagonista. O desafio então para Kate Hudson é ajudar esse velho e tirar ele da casa. A construção dessa trama é bem estilo terror gótico mesmo, que é mansão enorme, vazia, atmosfera pesada, personagens misteriosos. Aí no primeiro dia a protagonista recebe a famosa Chave Mestra, que abre todas as portas nesses 30 quartos da mansão. Mas aí ela descobre uma porta escondida no sótão que a Chave Mestra não abre. A velha diz que não sabe o que tem lá dentro, que aquilo sempre teve trancado, mas é meio óbvio que ela tá escondendo alguma coisa ali. E é daí que toda essa trama de terror e suspense surge. É um filme que funciona com poucos personagens, sendo 4 principais e alguns secundários que servem mais como um professor enredo ali. A protagonista é muito bem estabelecida, porque numa situação dessas,
Se ela começa a suspeitar que tem uma maldição, e aí ela abre uma porta secreta que dá pra uma sala de magia voodoo, ela simplesmente pega as coisinhas dela, fala boa noite, senhora, sua bênção, e mete o pé, cara. E chega um momento que ela até ameaça fazer isso, só que ela não consegue porque ela se sente na obrigação de cuidar do velho. E isso não é só ela sendo boazinha altruísta, não. Ela tem toda uma motivação que é muito bem estabelecida. O pai dela morreu há alguns anos atrás e como eles estavam brigados e não estavam se falando, ela não pôde acompanhar de perto, ficou sabendo depois. Então ela carrega esse remorso e justamente por conta disso ela virou cuidadora de idosos e nesse caso ela tenta compensar cuidando do bem. A primeira cena do filme já é essa caracterização dela, que ela tá trabalhando num hospital, aí um dos pacientes dela morre e o pessoal só fala pra ela jogar os pertences dele no lixo porque ninguém vai vir buscar. E aí quando ela abre o lixo pra jogar, tem os pertences de várias pessoas que morreram ali e ela começa a achar que esse trabalho no hospital é impessoal demais, eles não ligam pros pacientes e ela quer fazer uma coisa, um trampo ali que ela se sinta melhor, que ela consiga cuidar mais das pessoas. Então tudo isso é muito bem estabelecido pra dar uma motivação pra personagem seguir ali na situação zoada. Além dela, também tem o casal de idosos. O Ben é interpretado pelo John Hurt, o ator veterano que fez o Alien original, né, reconhecido no terror por isso, mas reconhecido na cultura pop como Olivaras do Harry Potter. Passada. Você sempre fica surpresa com essa informação, é incrível. O John Hurt aqui manda muito bem, ele tá paralisado quase que o filme todo, e eu acho que só tem uma cena que ele tem fala de verdade, mas o cara consegue ser expressivo o filme todo. Ele tá com uma cara de desespero, que ele pede ajuda ali pra protagonista só com o olhar. Eu acho tudo muito bom, e pelo que eu li nas trivias de internet, o John Hurt aceitou o papel justamente porque ele queria esse desafio de interpretar o personagem sem ter fala nenhuma. Aí tem a Violet, que é a velha dona da casa. E no começo ela é meio suspeita, mas ela ainda pra explicar pra protagonista a história da casa e todo o passado macabro, sombrio que tem ali, com magia voodoo. E ela parece que tá meio refém da casa, assim, como se fosse uma casa mal assombrada. Mas ao passar da trama, ela vai cada vez mais sendo colocada como vilã e grande parte das cenas de tensão são a protagonista indo bisbilhotar a casa, investigando sobre o passado, escondido da Violet ali, enquanto ela tá dormindo ou alguma outra coisa. Eventualmente, a protagonista vai pesquisando mais e aprendendo mais sobre magia voodoo e ela descobre uma mandinga que se você colocar uma linha de pó de tijolo no chão, pessoas mais intencionadas não conseguem ultrapassar. E aí ela testa isso na porta do quarto, a velha se recusa a entrar e é meio que confirmado que ela é a vilã do filme, sim. O último personagem é o advogado da família, que é um cara mais jovem que a Kate Hudson conhece no primeiro dia que ela vai lá trabalhar na mansão. E o advogado fica indo e vindo na trama, ele serve mais como um apoio pra Kate ali, que ela conta com a ajuda dele pra algumas partes da investigação. Mas essa investigação dela foi uma das partes que mais me incomodou reassistindo ao filme. Isso porque ela é uma protagonista meio sem noção das coisas, do tipo, ela é da Nova Jersey, que é outro estado longe, e aí ela se mudou pra Nova Orleans, no Louisiana, e não sabe nada da cultura local. Mas ao mesmo tempo ela quer ficar pagando de entendido o tempo todo. E aí acontecem umas coisas meio bizarras, do tipo, ela descobre sobre a bruxaria ali, ela fala que é voodoo, mas a amiga dela corrige, não, voodoo é religião. Feitiçaria é voodoo. E aí numa cena ela aprende o que é voodoo e na cena seguinte ela já tá lá tentando ensinar o advogado. Não, porque voodoo é feitiçaria. Eu falo, menina, você acabou de aprender isso. O que você tá falando? Inclusive, a amiga dela, quando ela começa a falar desse negócio da casa, de voodoo, a amiga só fala, meu irmão, mete o pé, vai embora, essa treta não é sua, cara. Mas aí a Kate Hudson tem que salvar o mundo da forma mais ineficaz possível. E aí a protagonista fuça a casa, encontra uns itens, uns livros de feitiço, umas fotos antigas da galera que morava lá, e finalmente um LP que tem um tipo de encantamento gravado ali. A parada é que ela só tem um conhecimento muito básico do que isso tudo significa, e aí ela sai falando desse raio desse LP o tempo todo, que eu não entendi qual era a importância dele no fim das contas, e acho que nem ela entendeu. Acho que ela queria usar o LP pra provar que tinha alguma maldição rolando na casa, mas tipo, o que isso ia provar de verdade? Eu não sei. E aí ela conhece uma velha cega lá no posto de gasolina que tem umas paradas parecidas na casa dela, e ela só invade a casa da velha cega sem avisar e começa a mexer nas coisas dela, e a velha fica confusa, com medo lá, tipo, caraca, quem que tá aqui, tá ligado? Gente, o que tá acontecendo? Ela tá invadindo casas. Para. E ela começa essa jornada aí nos rituais de voodoo meio cética, mas aprende uma coisinha pra tentar curar o John Hurt, porque ela acredita que ele tá dessa forma psicossomaticamente. Só que é visível que ela mesma vai ficando mais supersticiosa e acreditando mais ao longo do filme, tanto é que ela chucha aquele pó de tijolo em todo lugar.
Só que o que ela parece não raciocinar muito, que ela esquece, é que ela tá mexendo com umas coisas que ela não sabe o que é, ela não sabe como fazer, o que significa. E se a gente parte do princípio que a velha realmente amaldiçoou o velho, a velha é sinistra, cara. E aí ela acha que a pesquisinha que ela fez ali na lojinha de Rudu torna ela capacitada pra derrotar a velha. Mas o que eu acho engraçado é que, apesar do nome do filme, a chave mestra mesmo não é lá tão importante. Ela tenta usar a chave pra entrar na sala do Rudu, mas não consegue. Mas isso nem é porque a chave não funcionava, é porque tinha um pedaço de chave quebrado travando a fechadura. E depois que ela consegue abrir essa porta, a chave nem é muito mais relevante. Só no final, quando ela descobre a chave quebrada, que isso meio que leva pra uma das reviravoltas do filme. Mas a temática da chave é bem aproveitada na direção, que faz vários planos de dentro da fechadura, de chave girando, que faz aquela câmera estilo Evil Dead flutuando pela casa até passar por dentro da fechadura numa animação bonitinha ali, que é uma coisa que o Rock Soraya veio fazer depois, né, desse filme, influenciado. Além disso, o filme tem uma fotografia muito bonita e um visual bem bom. O design todo é bem feito, essa coisa de casa antiga, mansão meio caindo aos pedaços, enorme no meio do mato. E a ambientação do pântano também é bem usada para dar essa sensação de que a casa tá isolada ali no meio do nada. E tem uns detalhes da arte que são bem legais, que puxam muito ali para filme de assombração. Uma das primeiras coisas que a gente vê é uma estátua de um santo ali, uma coisa meio bizarra, que é um item que acaba não sendo usado na trama depois, mas dá essa sensação de assombração gótica e despista um pouco no começo. E o filme tem boas cenas de terror aqui mesmo. Um dos momentos mais macabros pra mim é o flashback que conta a história da casa. Ela foi construída por uma família de um banqueiro pilantra que roubava dinheiro dos pobres, e nisso tem dois personagens importantes apresentados ali, que é Mama Cecile e Papa Justify, que eram os empregados dessa família e eram constantemente maltratados. Aí o flashback conta também como os dois mexiam com essa feitiçaria Rudu, mas eles foram pegos fazendo um ritual ali com os filhos do banqueiro e foram executados, linchados pela galera que tava ali numa festa. Só que eles também colocaram uma maldição no lugar. A gente vê esse flashback todo em cenas preto e branco, com uma narrativa rolando ali, mas que ao mesmo tempo é uma coisa meio lúdica ali, né? Não tem falas nem nada. É um flashback super visual e bem macabro. E mais tarde, a Kate Hudson tem um pesadelo com esse mesmo filtro preto e branco e que termina com ela com a boca e os olhos costurados, o que é um visual bem maneiro, bem macabro e rima com o que ela viu lá no porão do Rudu, que tinha uma cabeça costurada também. É um sótão, na verdade. Sótão em cima, porão aí embaixo. Mas pra gente falar sobre as reviravoltas do filme e tudo que envolve elas, a gente vai entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Então a gente já vai começar a spoiler zone contando o que acontece mesmo, a grande revelação. O que rola é que esse é um filme sobre troca de corpos. Papa Justify e Mama Cecile já estão há 90 anos aí se mantendo imortais, trocando de corpos com as pessoas a partir de um ritual Rudu. Na noite que eles foram executados, quando eles são flagrados, eles já tinham trocado de corpos com as crianças e quem foi executado, na verdade, foram os filhos. E desde então eles estão trocando de corpo aí. Antes do filme começar, a troca do Papa Justify já foi feita. Então o advogado ali é o Papa Justify o tempo todo e o John Hurt é o advogado que tá ali preso no corpo do velho. E se você assiste o filme já sabendo dessa reviravolta, você percebe que ela é muito bem preparada desde o princípio. Tem vários detalhezinhos assim na trama que deixam essa história dos dois mais implícita também. A velha fala que o banqueiro velho original da casa matou a mulher e depois se matou. Mas o que fica implícito ali pra mim é que os dois no corpo das crianças que mataram os pais pra tirar eles do caminho e ficar com a casa pra eles já de uma vez. E logo no começo do filme isso já é preparado, porque uma das primeiras coisas que a protagonista vê lá na casa é uma foto das duas crianças com os empregados ali. Então estabelece essa parte da trama. Mas o melhor é como todos os diálogos da velha com o advogado mudam de sentido uma vez que você já sabe o que tá acontecendo ali. Porque tem muita cena que parece que é discussão de casal mesmo. A velha meio enciumada ali, querendo saber o que os dois estão tramando, e ele sendo meio cínico, meio debochado. Mas aí você percebe que realmente é uma discussão real de casal, porque a velha tá com ciúme da Kate Hudson. E aí a primeira vez que a velha vê a Kate Hudson, ela fica perguntando se ela tem tatuagem,
O que você acha que é só um conservadorismo ali, mas é ela querendo ver como é que é esse corpo que ela vai entrar. E ela também fala o tempo todo que ela é a única pessoa que sabe cuidar da casa. E considerando que ela era a empregada da casa há anos atrás, ela realmente tá há um século já administrando aquilo ali. Eu gosto de uma dessas que é bem sutil, que a Kate Hudson pergunta pro advogado se ele já sentiu que o John Hurt estivesse pedindo ajuda pra ele. E a resposta dele é, pra mim? E ele, na real, tá sendo bem irônico ali, né? Só que ela não entendeu. Porque é óbvio que o John Hurt não vai pedir ajuda pra ele, porque o cara roubou o corpo dele ali, porra. Inclusive, um outro momento foda ali é quando o John Hurt se vê no espelho pela primeira vez. Existe uma regra de que não pode ter espelho na casa. E aí, quando a Kate Hudson, que mais uma vez, mexeriqueira, né? A véia é a dona da casa, a véia fala, não pode ter espelho. Aí a Mona vai lá e pega e bota espelho. E aí ela mostra o reflexo pra ele e ele começa a surtar, porque é a primeira vez que ele tá se vendo ali no corpo do velho. O que sempre me pega nesses filmes de troca de corpo são esses detalhes do tipo... Como que o Justify conseguiu se passar por um advogado? Porque assim, ele tem que ter algum conhecimento de direito, né? É engraçado porque o filme mais ou menos responde isso no final, porque quando ela vai na casa do advogado, tem um monte de livro ali do tipo, direito para iniciantes, umas coisas assim bem idiota. Mas ao mesmo tempo, porra, o cara não conseguiu ter todo o conhecimento que o outro maluco tinha lendo uns livrinhos assim, do tipo... Então o que devia acontecer é que o cara volta pra agência de advogado e a galera começa... Ué, vocês repararam que o Luke deu uma emburrecida assim de um dia pro outro? Do nada o maluco hoje não sabe mais o que é um alvará. Mas aí, também não é estabelecido que ele era um advogado brilhante. Mas o advogado ser mal intencionado, tem uma dica lá pra metade do filme. Quando a Kate Hudson grosseiramente invade a casa de uma velha cega, ele hesita um pouco em passar pelo pó de tijolo que tá na porta. Então dá uma dica visual ali de que ele talvez não seja uma boa pessoa. E é legal também porque quando você sabe da reviravolta, tudo que o John Hurt faz muda de sentido. Ele tentando fugir da casa de qualquer jeito, saindo pela janela, ali tentando fugir pelo telhado. Ele ficando com medo da velha. E até a frase que ele fala, que é "me tira daqui", na verdade ele provavelmente não tá nem falando nem da casa, ele tá falando do corpo do velho mesmo. E no final, quando a Kate Hudson é colocada no corpo da velha, ela também fala a mesma coisa, ela também murmura ali um "me tira daqui". Então fica implícito que é a mesma coisa. E aí o que acontece? No final eles conseguem performar o ritual e trocam de corpo com a Kate Hudson. E aí, uma possível pergunta que poderia surgir disso tudo é: por que eles só não fizeram o ritual no começo e acabaram com isso de uma vez? Mas o próprio filme responde. Isso porque é bem estabelecido que pra magia voodoo funcionar, a pessoa tem que acreditar naquilo. E a Kate Hudson no começo é cética. Então toda essa investigação que ela começa a fazer, esses pequenos elementos, a chave, o quarto de voodoo, tudo ali é meio que preparado por eles pra ela começar a acreditar. E o advogado também é explicado em uma frase rapidinha que tem no filme falando que ele é de uma família batista que é bem supersticiosa. Então faz sentido. Mas ela começar a acreditar é bem visto no final, quando ela tenta usar o voodoo contra a velha que é especialista em voodoo. Aí ela tá usando os pó de tijolo pra bloquear eles pela casa, o que é esperto até. Mas aí no final, ela faz uma estupidez tão grande que ela faz um círculo de proteção pra se proteger da velha, só que essa magia do círculo de proteção ela pegou da mão da velha mais cedo no filme. Então, na real, ela foi enganada. Isso não era um círculo de proteção, era uma magia pra prender ela mesma dentro do círculo. E só o fato dela tentar fazer uma magia pra se proteger ali indica que o ritual vai dar certo, porque ela já tem fé naquilo. O ritual é feito usando um espelho, que é outra parada bem estabelecida na trama. O primeiro plano, quando a protagonista chega na casa, inclusive, é focando no espelho retrovisor do carro dela, já estabelecendo esse tema ali. Aí ela percebe que não tem espelho em lugar nenhum da casa, e a velha fala que é porque dá pra ver as assombrações pelos espelhos. No final, a gente nem sabe se é isso mesmo, mas o espelho é usado no ritual, com a imagem da Mama Cecila aparecendo ali e passando pra dentro da protagonista. Então talvez os espelhos signifiquem algo mais ali. Como eles são a forma de passar a galera de um corpo pro outro, a velha talvez não goste de deixar os espelhos ali, porque é um jeito da magia ser revertida ou de alguma coisa acontecer ali sem querer. Mas isso acaba não sendo relevante pra esse filme, é só suposição, isso aí vai ficar pro Chave Mestra 2, que nunca vai acontecer. O último detalhe visual do filme que é foda é logo assim que o ritual é feito, porque no começo é estabelecido que a Kate Hudson não fuma e que a velha fuma pra cacete. E aí quando o ritual acaba, a primeira coisa que a Kate Hudson faz
é pegar a cigarrinha da velha, pegar um cigarro, acender, o que indica pra gente que o ritual deu certo. E aí na cena final a gente vê a Kate Hudson conversando com o advogado, falando do mesmo jeito que a velha falava. E os dois, o John Hurt e a Violet, são levados pro hospital. Fica implícito que eles vão morrer em breve, mas não sem antes o advogado oficializar documentos que deixaram a casa pra Kate Hudson. E assim, Papa Justify e Mama Cecile completam mais um ciclo ali na mansão, com o detalhe de que a amiga da Kate Hudson ainda chega para ajudar. E é estabelecido ao longo do filme que a Mama Cecile tá insatisfeita de entrar no corpo de outra branca. E quando ela vê a amiga chegando, já que a Kate Hudson ligou para ela pedindo ajuda no dia anterior, ela dá um sorrisinho ali e fica implícito que ela vai tentar pegar o corpo da amiga. E como é a Kate Hudson falando, com certeza isso vai ser muito fácil de acontecer. E é um final bem pessimista, bem macabro, que na minha opinião são os melhores finais que tem. E a gente gosta muito dele, principalmente porque ele é bem marcante e ele é muito bem preparado ao longo da trama toda. Mas então é isso. A Chave Mestra é um filme que faz um suspense legal, cria um mistério e subverte um pouco a questão da Casa Assombrada, mas eu ainda acho que ele é um pouco esquecível e só o final realmente é memorável, assim, né? Mas o roteiro é bem construído e as atuações são todas muito boas. Eu coloco ele como um notável. Que isso, eu boto mais pra cima. Eu poderia pensar em colocar um clássico, mas é porque eu gosto muito desse filme de verdade, mas eu acho demais, então eu vou ficar no muito bom. A sua referência é incorreta, né? Porque a referência correta é Como Esquecer um Homem em 10 Dias, que é uma excelente comédia romântica, estrelando Kate Hudson e Matthew McConaughey. Não vi, não assisti. Tá perdendo. Devia colocar no minha watchlist? Com certeza. Projeto watchlist de Com comédia certeza. romântica. Eu vou Eu colocar. já vi esse filme por baixo umas 15 vezes. Não tô nem exagerando. Tô indo colocar agora. Coloca assim. How to Lose... A Guy in 10 Days. Achei muito confiante da sua parte você achar que a tradução da comédia romântica ia ser literal. Mas deu bom, foi literal.